Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos estar falando aqui no canal algo muito importante sobre a fé. Eu quero incentivar e estimular a sua fé com esta palavra que Deus colocou em meu coração e a gente pegou alguns pontos muito edificantes para a nossa vida e nós entendemos um pouco sobre a fé, o que é a fé. A Bíblia diz que a fé não é de todos, mas é necessário que aquilo que a gente não tem, a gente peça a Deus que o Senhor nos dá. Tiago capítulo 1, versículo 4 por diante vai dizer, se não tem fé, peça a Deus que Deus lhe dá. Se não tem sabedoria, peça a Deus que Deus lhe dá. Então aquilo que eu não tenho, eu devo buscar em Deus para que o Senhor possa me dar. Ainda mais quando é concernente às coisas do céu. Então vamos lá, fé. A pessoa que nos ensina muito sobre isso, o patriarca Noé. Noé, o Senhor falou com ele e ele teve a fé de obedecer a Deus. Olha para a fé de Noé. Ele começa a construir um barco, sem sequer ver uma gota de água cair do céu, ou sequer se ver um pingo de chuva. Na época de Noé, as plantações davam seus mantimentos só com o orvalho da noite, com o sereno. E a gente observamos que quando ele está construindo a arca, que os irmãos conhecem, ele não vê uma gota de água. Opa, aqui se chama fé. Hebreus capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova do que se espera. Ao versículo 6 de Hebreus capítulo 11 vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé te leva a você viver o que poucos possam viver. Irmãos, a fé ela vai na contramão da multidão. E isso vamos ver o decorrer deste texto bíblico. Essa passagem de Gênesis capítulo 6 por diante, que fala sobre a história, a vida de Noé. Se destaca-se a fé. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que a gente não precisa ver cair chuva para poder crer que Deus vai operar um milagre. Noé, quando Deus falou com ele, ele creu na palavra de Deus. E aí eu te pergunto, você tem crido e acreditado na palavra de Deus? Tem acreditado na palavra de Deus? Tem crido na palavra de Deus? Tem acreditado no que Deus tem falado por meio da sua palavra? Noé acreditou. Noé acreditou sem sequer ver uma gota de chuva. Ele começou a construir. E agora, por causa da sua fé em Deus, em fazer o que não está vendo, mas crendo que foi Deus que falou, muitos vão vir contra a sua fé. E muitos vão chamar ele de louco, porque nunca antes houve chuva na história. Então vão chamar ele de louco. Está construindo um barco para quê? Não vai vir chuva, não vai acontecer nada. Ou seja, a fé de Noé fez com que ele se separasse da multidão, porque a multidão não vai ter a mesma fé que Noé tem. A multidão não vai ter a mesma fé de ouvir a palavra e de permanecer crendo que Deus falou. A multidão vai na contramão da fé de Noé, mas Noé vai permanecer com a sua fé. Noé não vai com a multidão. Veja bem que lição de fé para Noé, para nossas vidas. A lição de fé de Noé é que o mundo inteiro não estava acreditando na fé dele. O mundo todo não acreditava em Noé. O mundo todo estava dizendo, você está louco. O mundo todo estava falando, você está maluco. O mundo todo estava dizendo, para que construir esse barco, Noé? Não se quer cair um pingo de chuva, de água. Veja bem que muitas vezes, por causa da sua fé, você vai ter de se isolar. Por causa da sua fé, você vai ter de se separar da multidão. Por causa da sua fé, você vai ter de se separar. E hoje, em nossos dias, não é diferente. Por causa da nossa fé, alicerçada mediante a palavra,
em pregar a verdade bíblica e anunciar que Jesus está vindo, anunciar que pecado ainda é pecado, que Bíblia ainda é Bíblia, anunciar que a lascívia, a sensualidade é pecado, e isso tudo desagrada a Deus. Nós estamos sendo excluídos pela multidão, nós estamos sendo rejeitados pela multidão, porque somos pregoeiros da justiça de Deus, a qual o 1 Pedro vai dizer que Noé era pregoeiro da justiça de Deus. E por pregar a justiça de Deus, por anunciar que ia vir um dilúvio, e por muitos não crer na sua fé, porque ele anunciava salvação, redenção, a Bíblia diz que ele vai ser excluído da multidão. E hoje, em nossos dias, não é diferente. Nós somos excluídos da multidão porque anunciamos sobre o céu, sobre o inferno, sobre a salvação, sobre a renúncia, e nós pregamos a palavra de Deus. Sem rodeio, sem maquiagem, ensinamos a palavra de Deus. Noé vai ser excluído. A sua família acredita em seu projeto, no propósito de Deus. Então Noé, sua esposa, suas filhas, seus genros, veja bem que eles vão acreditar. Às vezes não vai ser muita gente que vai acreditar no chamado de Deus na sua vida. Às vezes não vai ser muita gente que vai permanecer nos ensinamentos bíblicos. Às vezes não vai ser muita gente, porque aqui você pensa que é fácil para Noé? No meio do mundo, todos virar as costas para ele e dizer que a doutrina, que a mensagem que ele traz sobre o dilúvio é minto, que não ia ter salvação coisa alguma. Você consegue imaginar a situação de Noé e ao mesmo tempo consegue imaginar tamanho a fé dele e tamanho a convenção, o convencimento dele. Ele tinha um convencimento por Deus que ninguém conseguiu tirar da mente dele que não ia acontecer o dilúvio. Quando Deus fala algo com a gente, nos mostra algo, ninguém tem o poder de nos desconvencer, ao contrário. Ninguém consegue tirar da gente aquilo que Deus colocou dentro da gente de fato. Se foi Deus que falou, se foi Deus que te convenceu a respeito de algo concernente em viver uma vida separada da multidão, ninguém vai te convencer, ao contrário. Porque a multidão, o mundo inteiro está dizendo: Noé, essa tua doutrina é mentirosa. Noé, essa tua doutrina aí, a minoria estava com Noé, só sua casa e sua família. Jesus fala: lembrai do dia de Noé, como foi no dia de Noé, também será nos nossos dias vindouro. Ou seja, poucos se salvaram. E tu acha que no meio de 8 bilhões de habitantes da terra, vai ser muitos que vão se salvar? Vão ser aqueles que vão ouvir a voz de Deus, irmão. Aqueles que querem caminhar na doutrina bíblica, querem caminhar na verdade, na palavra, dando bom testemunho, honrando a Deus. Tu acha que é fácil? Enquanto levando um bocadão de liderança, um bocado de teólogos, de doutor, dizendo: essas igrejinhas fundo de quintal aí, que eles falam é isso. Que para eles as igrejas tal, é as de renome. Os pregadores hoje, que é a influência total, é o de renome. Pode pregar o que for. Pode contar a história de gibim que o povo está acreditando. Pode contar a história de revista que o povo está acreditando. Mas enquanto os remanescentes pregam a Bíblia, pregam aquilo que Deus dá para eles poderem pregar, nem todos acreditam. Também não é todos os pregadores que são conhecidos que pregam heresia, não, irmão. Estou falando isso não, vai generalizar não. Porque muitos só querem status e fama. E a fama corroeu o coração de muitos e corroeu a mente de muitos, ao ponto que não prega mais na luz da palavra para poder desagradar certas multidões. Irmãos, eu nunca vi multidão se agradar de Bíblia. Eu nunca vi multidão querer viver em santidade. Multidão, no livro de Mateus, no livro de João, capítulo 6, versículo 60, Jesus vai dizer assim: vocês só estão me acompanhando, estão aqui por causa do pão que perece, por causa de interesses. Ou seja, a multidão começou a se retirar.
Se muitos pregadores hoje, coaches, pregadores da impegraça, começar a pregar o verdadeiro evangelho, a mesma multidão que segue eles hoje é a mesma que vai dar tchau para eles. Por isso que eles submetem a multidão, não submetem à vontade de Deus. Se Noé fosse submeter a multidão, tinha perecido com a tua casa e tua família. Mas Noé deixa a multidão e submete à vontade de Deus. Perda a multidão, mas não perda a vontade de Deus. Perda a multidão, mas não perda a essência de ouvir a voz de Deus. Perda a multidão, perda os holofotes, perda os status, mas não perda a palavra de Deus em ser pregada como ela é, em ser anunciada como ela é, como ela deve ser anunciada. Na verdade, hoje, muitos têm feito isso. Preferem os holofotes e as multidões do que está no barco da salvação. No barco da salvação tem poucos, mas não abrem mão da fé e da palavra de Deus. Imagina aqueles dias para Noé, todo mundo. Olha para os nossos dias hoje, irmão. Fala para mim, ei pastor, não vai pintar a igreja de preto não, tá todo mundo pintando. A onda agora é essa. Pintar a igreja de preto, botar um tamborzinho preto no meio, jogar um joguinho de uma fumacinha, botar um globo de luz. O senhor também não vai fazer isso não? Não é porque todo mundo está indo no embalo do evangelho da impegraça, o evangelho code, que nós é obrigado a ir não, porque se alguns perdeu a visão, outros não perdeu. Não, pastor, mas lá pregar a palavra. Irmãos, independentemente de pregar a palavra, se eu for poder pregar dentro de boate, eu vou lá embaixo e prego dentro das boates lá dentro. Eu não vou fazer da casa de Deus uma boate, não. E vou dizer que aonde o ambiente que se torna cara de uma boate, eu vou estar pregando a palavra, profanando o que é santo. Não, irmãos. E não adianta também as paredes ser brancas e não pregar também a verdade também, não. Não ensinar o verdadeiro evangelho, não. Aqui é em questão de ligação. Aqui é ligação de junção. Eu também não vou pintar a igreja de preto, botar globo de luz, fumaça, globo, tambor e ficar pregando sobre santidade. Porque eu também estou agindo de uma forma totalmente fora do consentimento da palavra. Porque olha para a casa de Deus como é que era. Um irmão veio falar bem assim, mas pastor, o senhor está errado. Porque Elias entrou dentro da caverna, Deus falou com ele, estava dentro da caverna. Pois bem, e ele falou assim, a caverna é lugar escuro. E Deus falou com ele, uai. E Deus falou o que para Elias dentro da caverna? Sai dela. Deus quer o povo dele no meio de escuridão, irmão. Deus é luz. O que o senhor falou para Elias? Elias, o que faz tu aqui? Está fazendo o que nessa depressão, nesse lugar escuro? Não, mas é porque no lugar que apaga as luzes e fica tudo escuro, só uma luzinha num pregador, a gente sente mais à vontade. De quê? De ficar escondido? Se a Bíblia fala que nós é o corpo de Cristo e que nós andamos em comunhão um com os outros, e se nós andamos na luz, e se dizemos que estamos na luz e não estamos na luz, então quão tamanho trevas é em nossas vidas? Irmãos, Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mas é luz do mundo. Olha para a palavra de Deus. Hoje muitos irmãos sem um discernimento, eu falo, não é nem muito, porque distorcer a palavra, qualquer um pode distorcer. Agora quem está buscando com o coração cheio de salvação, querendo ser salvo, Deus vai conduzir no caminho da salvação. Não vai precisar ficar buscando isso e aquilo para tentar saciar os seus egos e amassagear os seus egos, não. Quem gosta de se esconder é quem não quer se amostrar, porque algo de errado está escondido. Irmãos, o Senhor falou assim, Adão está onde? Por que se esconde? Ô Senhor, porque a mulher que tu me deu o fruto e eu comi. Pecamos contra o Senhor. Quem gosta de se esconder é quem está com alguma coisa encobertada. Aí agora eu vou me sentir bem dentro da igreja porque apagou as luzes e está tudo preto. E eu me sinto bem. Irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus não tem essa não. Pelo contrário. Quando apaga a luz eu me sinto mal.
Porque eu estou num ambiente de clareza, num ambiente de transparência, num ambiente de adoração e louvor a Deus, num ambiente onde eu tenho irmãos, onde nós estamos como uma família. Aí a gente vê que hoje muitos vai na liturgia da multidão, mesmo sabendo que não estão fazendo a vontade de Deus. Mas muitos já tá com as suas mentes pervertidas e anestesiadas pelo engano. Muitos não adianta eu ir lá e pregar, não adianta eu aqui, se muitos cair esse vídeo de um desses, eles vão me criticar, vão falar mal. Mas a mente deles não abre porque é certo, para os princípios bíblicos, para os princípios lá de trás. Ainda o outro vem me dar exemplo de caverna. Tamanho seguidão de alguns, irmãos. Tamanho cegueira espiritual, meu Deus do céu. Caverna, lugar de escuridão. O Senhor fala, sai daí de dentro, Elias. Sai da escuridão. Essa depressão, essa angústia. Já viu uma pessoa deprimida, com depressão, o que quer fazer? Quer ficar dentro de um quarto escuro. Aí hoje não precisa mais, né? Porque vai para a igreja, tá tudo escuro lá dentro já. Irmão, para com isso. A gente pregamos a palavra de Deus e o que é o que tem que ser. A pessoa é liberta pela verdade ou não é liberta? Vai viver uma maquiagem a vida toda caminhando por igreja e não é liberta. Não alcança a libertação porque não quer receber a verdadeira palavra. Noé tinha posicionamento, Noé tinha fé, Noé tinha convicção, Noé sabia muito bem do que ele queria para a vida dele. E sabia muito bem do que ele tinha ouvido acerca do que Deus tinha falado com ele, irmãos. Agora, olha para os nossos dias hoje. As pessoas um dia, eu não entendo isso, um dia fala uma coisa. O outro dia está fazendo tudo aquilo que Deus falou. Conheci irmãos que falam assim, não, Deus falou comigo, pastor, Deus me mostrou perfeitamente que o diabo está me enganando nesse negócio de tudo preto, jogo de luz, jogo de fumaça. Aí hoje as igrejas estão pintadas de preto, tem fumaça e tem até muito mais coisa. Uau! Não foi Deus que falou com ele lá atrás, ou foi o capeta? Irmãos, as pessoas não estão tendo discernimento da voz de Deus. Porque, na verdade, muitos falam que ouvem a voz de Deus, mas não permanecem com uma vida alicerçada debaixo da oração. Ou seja, a Bíblia diz que não se deixe se levar por qualquer vento de doutrina. Ou seja, a pessoa recebe uma instrução de Deus, tem uma convicção do ensinamento que foi aplicado, que recebeu, e a pessoa está ali caminhando na verdade. Aí vem outro doutor de divindade. Viu um teólogo, não, meu filho, a Bíblia diz assim, não é mais assim, mudou, estamos no século XXI, foi para aqueles tempos que é a rigidez toda, hoje em dia é assim, assim, assim. Aí já muda a mente da pessoa, quando pensa que não, a pessoa vem e quer pintar. Uns tempos atrás, no início do ministério, chegou um presbítero na nossa igreja, de outro ministério, e falou assim, pastor, eu sou pintor, vamos pintar, fazer uns negócios preto aqui na borda, eu fiz na igreja, ficou muito bom, foi chamativa a atenção, vamos pintar do lado de fora também de preto, porque destaca de longe, chama a atenção. Eu falei assim, irmão, me desculpe, talvez eu possa ser até ignorante aos teus olhos, mas quando você chegou aqui, eu já estava aqui e já tinha recebido uma instrução de Deus para o Ministério MPV. O que tem que chamar a atenção aqui não é parede preta, o que tem que chamar a atenção aqui não é risco, isso e aquilo não. Tem que chamar a atenção aqui é o poder de Deus, tem que chamar a atenção aqui é a palavra de Deus, tem que chamar a atenção aqui é um povo servir a Deus com bom testemunho e santidade. É isso que tem que chamar a atenção do povo. Não é eu pegar e modernizar a igreja para poder tentar normalizar a igreja com o mundo, para poder chamar a atenção do povo, não, irmão. Ou o povo vem por causa da palavra que é pregada, santificada, ou o povo não vem, meu Deus do céu. Agora eu tenho que me adaptar ao costume mundano para poder trazer o povo para dentro da igreja. Eu tenho que fazer algo para chamar a atenção do povo. O poder de Deus não é o suficiente. A palavra pregada não é o suficiente. A palavra de Deus ensinada, o que tem que atrair o povo não é parede preta, não é fumaça, não é jogo de luz, não é hip hop, não é isso e aquilo. O que tem que atrair o povo para a igreja é o poder de Deus. Olha para a Bíblia, irmãos. Qual Bíblia esse povo estão estudando? Qual orientação do Espírito de Deus eles estão recebendo mediante a luz da palavra? A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz, não é treva não, irmão. O negócio está se estreitando cada dia mais. Mas seja o Noé dessa geração,
Seja o Noé, vou repetir um bocado de vez, seja o Noé desta geração. Seja o Noé que não vai com a multidão. Seja o Noé que está chamando ele de quadrado, de careta, de cianqui, mas ele permanece ouvindo a voz de Deus. Seja o Noé dessa geração. Seja o Noé de nossos dias atuais, que ouve a voz de Deus e permanece pregando a justiça de Deus, e pregando a salvação, anunciando o dilúvio. Ou seja, estamos anunciando que Jesus está voltando, que Jesus está vindo. É mensagem que muitos não querem mais ouvir dentro das igrejas, só querem ouvir mensagem de autoajuda, mas a mensagem que vai causar impacto em nossa vida é a mensagem que vem do alto para nossas vidas. Que Deus te abençoe, irmãos. Depois eu trago mais um estudo explicando mais sobre Noé aqui em nome de Jesus.